muito olá pra você! Eu sou o Ronaldo Rock. Eu sou o Victor Von Anken. E este é um episódio de leiturinha do Metendo Livro! E nesse episódio começaremos a história de Deméter. E bom, vamos ler da página 72 até 104. Taca de pau, Ronaldo! Continuando a leitura, página 72. Deméter vira grãozila. Ah, sim, Deméter. Tentem não se animar demais, porque este capítulo é todo sobre a deusa do trigo, do pão e do cereal. Deméter simplesmente arrasa nos carboidratos. Perdão, não estou sendo justo com ela. Claro, ela era a deusa da agricultura, mas fazia outras coisas também. Entre as 3 deusas da primeira geração, ela era a do meio, então combinava a personalidade doce de Hestia com a beleza deslumbrante da irmã mais nova, Hera. Tinha cabelo comprido e louro, da cor de trigo maduro. Usava uma coroa de folhas de milho trançadas, um acessório que não é para qualquer um, mas que nela ficava bem. Deméter gostava de se enfeitar com papoulas que cresciam nos campos de grãos. Pelo menos foi o que me disseram. Não sou de passear em plantações de grãos, né? Uma túnica escura cobria seu vestido verde, e quando ela se movia, parecia que havia plantas frescas surgindo em meio à terra fértil. Ela exalava um cheiro de chuva molhando um campo de jasmim. Como Hestia decidira nunca se casar, Deméter foi a primeira deusa a chamar seriamente a atenção dos deuses. Hera também era bonita, mas sua personalidade... Bem, chegaremos nessa parte mais para frente. Deméter não só era bonita, como também tinha um coração bom. Quase sempre. Além de saber fazer pães e biscoitos deliciosos e passar uma imagem surpreendentemente guerreira aonde quer que fosse. Ela andava em uma carruagem dourada, puxada por 2 dragões idênticos. Ao seu lado brilhava uma espada dourada. De fato, um de seus nomes gregos era Deméter Criasauro. Criasauros. É isso aí. Que significava a dama com a lâmina dourada. Um bom título para um filme de artes marciais. De acordo com algumas lendas, a lâmina era, na verdade, a foice de Cronos, a qual Deméter remodelou, transformando-a na ferramenta de agricultura mais mortal de que já se teve notícia. Ela geralmente usava para cortar trigo, mas se ficasse bastante zangada, podia aproveitá-la para uma boa luta. Bem, todos os deuses gostavam dela. Zeus, Poseidon e Hades pediram sua mão em casamento, mas Deméter recusou a todos. Ela preferia andar pela terra, transformando planícies estéreis em campos férteis, encorajando pomares a dar frutas, estimulando flores a desabrochar. Um dia, Zeus resolveu ser mais insistente. Ele, que tinha acabado de se divorciar de Temis e ainda não tinha se casado de novo, estava se sentindo solitário. Por algum motivo desconhecido, cismou com Deméter e decidiu que tinha que ficar com ela. Ele a encontrou em um campo de trigo, de surpresa. Deméter o mandou embora aos berros, mas ele a ignorou e continuou a seguindo. Ah, que isso, disse ele. Só um beijinho. Depois, quem sabe, outro beijo, depois, talvez... Não! Gritou ela. Você é tão irritante! Eu sou o rei do universo, retrucou Zeus. Se ficar comigo, você vai ser a rainha. Não estou interessada. Deméter ficou tentada a puxar sua espada dourada, mas Zeus era o deus mais poderoso, e quem se opunha a ele simplesmente se dava muito mal. Tipo Prometeu, lembra?
Além disso, a carruagem dourada estava estacionada do outro lado do campo. Então, ela não podia simplesmente subir em seu veículo e se mandar dali. Zeus continuou importunando-a. Nossos filhos seriam lindos e poderosos. Vá embora. Ah, gata, não faz assim. Por fim, Deméter ficou tão repugnada que se transformou em serpente, na esperança de fugir de Zeus, se escondendo nos campos e se esgueirando por aí. Má ideia. Zeus era igualmente capaz de se transformar em animais. Ele também virou cobra e foi atrás de Deméter. Foi moleza, pois as cobras têm um ótimo olfato. E, como já falei, Deméter tinha um aroma muito distinto de chuva sobre jasmim. Deméter se enfiou em um buraco na terra. Outra péssima ideia. Zeus entrou também. E como o túnel era estreito, Deméter não pôde mais sair depois que Zeus bloqueou a entrada. E ali ela não tinha espaço para mudar de forma. Zeus a encurralou e não a deixou sair até... Bem, usem sua imaginação. Meses depois, Deméter deu à luz a seu primeiro bebê, uma menina chamada Perséfone. Era um bebê tão lindo e fofo que Deméter quase perdoou Zeus por aquela cópula reptiliana. Quase. Eles não se casaram, e Zeus foi um pai bem negligente. Mas, mesmo assim, a garotinha se tornou a luz da vida de Deméter. Falaremos mais sobre Perséfone daqui a pouquinho. Eu até gostaria de dizer que foi a única vez em que Deméter passou por maus bocados com um homem. Mas infelizmente, não foi. Anos depois, Deméter foi tirar umas férias na praia. Estava caminhando, apreciando a solidão, o ar fresco e o mar, quando Poseidon por acaso a viu. Por ser o deus do mar, ele sempre reparava nas moças bonitas que caminhavam pela praia. Ele apareceu em meio às ondas com sua melhor túnica verde, o tridente na mão e uma coroa de conchas na cabeça. Ele tinha plena certeza de que a coroa o deixava irresistível. E aí, gata, disse ele, arquejando as sobrancelhas de forma sedutora. Você deve ser a maré, porque quase me derrubou. Ele vinha treinando essa cantada havia anos. Estava feliz por finalmente poder usá-la. Mas Deméter não ficou impressionada. Cai fora, Poseidon. Às vezes, o mar se afasta, concordou Poseidon. Mas ele sempre volta. Que tal você e eu em um jantarzinho romântico no meu palácio submarino? Deméter se repreendeu por ter estacionado a carruagem tão longe. Os dois dragões seriam bem úteis. Ela decidiu mudar de forma e fugir, mas sabia que não adiantaria virar cobra dessa vez. Preciso de uma saída mais rápida, pensou ela. Deméter então olhou para a praia e viu uma manada de cavalos selvagens galopando pela areia molhada. Perfeito, pensou ela, um cavalo. Na mesma hora, ela virou uma égua branca e saiu correndo pela praia, juntando-se à manada. Trotando, né? Vamos lá. E saiu trotando pela praia, juntando-se à manada. Esse plano tinha muitas falhas. Primeiro, Poseidon também podia virar cavalo, e foi o que fez. Virou um forte garanhão branco e saiu atrás dela. Segundo, Poseidon tinha criado os cavalos, portanto, sabia tudo sobre eles e ainda por cima podia controlá-los. Porque um deus do mar criaria um animal terrestre como o cavalo? Calma, vamos chegar lá. Poseidon alcançou a manada e começou a forçar a passagem em busca de Deméter. Ou melhor, farejando seu perfume doce e distinto. Foi fácil encontrá-lo. A aparente camuflagem perfeita de Deméter na manada acabou se provando uma armadilha perfeita. Os outros cavalos abriram caminho para Poseidon e cercaram Deméter, impedindo-a de avançar. Ela entrou em pânico, morrendo de medo de ser pisoteada, e acabou nem conseguindo mudar de forma novamente. Poseidon chegou ao lado dela e relinchou qualquer coisa do tipo: Olá, docinho,
Você galopa sempre por aqui? Para o horror de Deméter, Poseidon chegou mais perto do que ela gostaria. Hoje em dia, Poseidon seria preso por esse tipo de comportamento. Quer dizer, se não estivesse em forma de cavalo. Acho que não se pode botar um cavalo na prisão, mas naquela época, o mundo era um lugar mais barra pesada, mais selvagem. Deméter não podia entregá-lo ao rei Zeus, pois Zeus era tão canalha quanto. Meses depois, uma Deméter muito constrangida e zangada deu à luz a gêmeos. Sabe o que foi mais estranho? Um dos bebês era uma deusa, o outro um cavalo. Não vou nem tentar entender isso. A garotinha foi chamada de Déspina, mas não se fala muito sobre ela nos mitos. Quando cresceu, Déspina trabalhou cuidando do templo de Deméter como a sacerdotista Mor, da magia do milho, ou algo parecido. O irmão dela, o cavalo, foi chamado de Arion. Ao crescer, Arion tornou-se um corcel ultraveloz e imortal que ajudou Hércules e alguns outros heróis. Era um cavalo incrível, mas não sei se Deméter sentia orgulho de ter um filho que precisava periodicamente de ferraduras novas e ficava cutucando-a com um focinho para pedir maçãs. A essa altura, era de se imaginar que Deméter teria renegado para sempre aqueles homens nojentos e repugnantes e se juntado a Héstia no clube das solteiras convictas. Estranhamente, alguns meses depois, ela se apaixonou por um príncipe humano chamado Iasion. Isso só mostra como os humanos tinham se desenvolvido desde que Prometeu lhe dera o fogo. Agora, eles sabiam falar e escrever, escovavam os dentes e penteavam o cabelo, usavam roupas e de vez em quando até tomavam banho. Alguns eram até bonitos o suficiente para flertar com as deusas. Esse tal de Iasion, não Jaspion, esse era outro sujeito, Iasion, era um herói de Creta. Era bonito e cortês e sempre protegia os fazendeiros da região. Ou seja, era certo que o cara conquistaria o coração de Deméter. Um dia, Iasion saiu para inspecionar campos recém-lavrados. Quando a deusa por acaso passou por ali, disfarçada de donzela mortal, eles começaram a conversar. Ah, eu adoro trigo. Eu também. Nossa, trigo é demais. Ou qualquer coisa assim. E se apaixonaram. Os dois se encontraram nos campos várias vezes. Deméter passou semanas louca de amor. É claro que algumas coisas tinham que dar errado. Em uma dessas visitas de Deméter aos campos, Zeus, por acaso, estava olhando do alto do Monte Olimpo. Ao ver Deméter toda cheia de intimidade com aquele sujeito mortal, trocando abraços e beijos e opiniões sobre o trigo, Zeus ficou enlouquecido de ciúmes. Totalmente injusto, não é? Deméter não tinha qualquer relacionamento amoroso com Deus. Com Zeus, né? Mas mesmo assim, quando ele viu um herói mortal de papo com a garota dele, entre grandes aspas, ele perdeu a cabeça. O legal de ter raiva de mortais é que eles são mortais, o que significa que você pode matá-los. Deméter e Iasion estavam entretidos em um beijo daqueles quando um estrondo ressoou do céu e pum! As nuvens se abriram e um relâmpago brilhou. Zás! De repente, Deméter se viu sozinha no campo de trigo, com as roupas fumegando. Uma pilha de cinzas de herói jazia aos seus pés. Ela chorou, gritou e xingou Zeus, mas não havia nada que pudesse fazer. Deméter então se enfurnou em seus aposentos particulares no Monte Olimpo e ficou lá por meses e meses. Quando finalmente saiu, trazendo nos braços o último filho que teria, um garoto chamado Pluto. Não o cão Pluto, outro sujeito. Também não se ouve muito sobre Pluto nos antigos mitos, mas ele se tornou um deus menor, da prosperidade e da agricultura.
Andava pela Grécia em busca de bons fazendeiros e, como recompensa pelo trabalho bem feito, dava-lhe sacos de dinheiro, uma espécie de gratificação por bom desempenho da função. Depois de ter Pluto, Deméter decidiu aposentar o coração. Ela ainda saía com um cara ou outro, mas nunca se casou, não teve mais filhos e seus relacionamentos com os deuses eram sempre tensos. Todas essas experiências também amargaram um pouco aquela personalidade doce que ela tinha. Vocês podem pensar que uma deusa dos grãos não é assustadora, mas que nada. Esperem só para ver o que ela fez com um tal de Erisicton. Erisicton, é isso mesmo. Eu sei, é o nome mais idiota do mundo. Acho que se pronuncia Erisicton, mas não tenho certeza. Enfim, esse cara era um príncipe que se achava a coisa mais linda depois do bronze. Ele queria construir uma mansão enorme com madeira das árvores da região. Só tinha um problema. As maiores e mais bonitas árvores, as únicas que ele achava boas o bastante para sua mansão, ficavam em um bosque consagrado a Deméter. Esses carvalhos e choupos enormes tinham mais de 30 metros de altura e cada um era protegido por uma dríade, isto é, um espírito da natureza. As dríades dançavam ao redor dessas árvores cantando músicas sobre Deméter e fazendo colares de flores, ou qualquer coisa que as dríades fizessem em seu tempo livre. Todo mundo daquela região sabia que o bosque era consagrado a Deméter, mas o tal o cara, sei lá, esse cara aí, o tal cara, ele não ligava. Quer saber? Acho que vou simplesmente chamá-lo de Eri. Então, Eri reuniu 50 de seus maiores e mais fortes amigos e lhes deu machados de bronze bem afiados. E lá se foram eles para o bosque. Assim que as dríades os viram se aproximando, soltaram um gritinho de alarme e chamaram Deméter para protegê-las. As dríades deviam ter a deusa na lista de chamadas de emergência, porque ela chegou lá num piscar de olhos. Deméter assumiu a forma de uma donzela humana e apareceu na rua, bem na frente de Eri e seu exército de capangas machadores. Ah, nossa, disse ela. Homens tão grandes e fortes. Para onde estão indo? Saia do caminho, garota, resmungou Eri. Temos muito a cortar pela frente. Mas por que vocês vão atacar essas pobres árvores indefesas? Preciso de madeira, gritou Eri. Vou fazer a maior mansão do mundo. Os amigos dele vibraram, sacudindo os machados de forma ameaçadora. É melhor você escolher outras árvores, disse Deméter, tentando manter a calma. Este bosque é consagrado a Deméter. Ha! Exclamou Eri. Estas são as árvores mais altas da região. Preciso de árvores altas para o meu salão. Meus amigos e eu pretendemos fazer banquetes lá toda noite. Nossos banquetes serão tão maravilhosos que ficarei famoso por toda a Grécia. Os amigos fizeram e estalaram os lábios. Mas aqui é o lar de muitas dríades inocentes, insistiu Deméter. Se as dríades tentarem me impedir, eu as corto também. Deméter contrariou o maxilar. E se Deméter tentar impedir vocês? Ele riu. Ela que tente. Não tenho medo dessa boba, dessa deusa da plantação. Agora saia da minha frente, senão corto você também, garota. Ele empurrou de lado com o ombro e seguiu na direção da maior árvore. Um choupo branco enorme. Quando ergueu o machado, um sopro de vento quente o fez cair sentado. Deméter cresceu e ficou imensa, ultrapassando a altura das árvores, como um grãozila de vestido verde e preto, a coroa de folhas de milho fumegando no cabelo dourado, a lâmina de sua foice lançando sombra sobre todos os mortais. Então, disse a gigantesca Deméter, você não tem medo? Os 50 capangas de Eri largaram os machados e saíram correndo, gritando como garotinhas.
Eri tentou se levantar, mas seus joelhos pareciam gelatina. Eu sou... Você queria ser famoso pelos banquetes? Rugiu Deméter. E você vai fazer banquetes? Erisicton. Todas as noites um grande banquete? Como você pretendia. Sou a deusa da colheita, a senhora de todos os alimentos. Você vai comer e comer pelo resto de seus dias, mas sua fome nunca será satisfeita. Deméter desapareceu em um lampejo de luz de cor de esmeralda. O pobre Eri fugiu choramingando e jurando aos deuses que jamais tocaria naquele bosque sagrado. Mas não fez diferença. Naquela noite, quando terminou o jantar, ele continuava morrendo de fome. Ele comeu um segundo prato, depois um terceiro, mas de nada adiantou. Bebeu uns 4 litros de água, mas não conseguia saciar a sede. Em poucos dias, a fome e a sede ficaram insuportáveis. Só o sono lhe trazia alívio, mas mesmo assim não era muito consolo, pois ele sonhava com comida. Quando acordava, estava morrendo de fome de novo. Eri era rico, mas em poucas semanas vendera quase tudo que tinha só para comprar comida. Ele comia sem parar, o dia todo, todos os dias, nada adiantava. Chegou uma hora em que ele perdeu tudo. Seus amigos o abandonaram. Ele ficou tão desesperado que até tentou vender a própria filha como escrava para conseguir dinheiro para a comida. Felizmente, Deméter não era tão cruel ao ponto de deixar isso aí acontecer. A filha implorou para que alguém a salvasse, e Poseidon foi ajudá-la. Talvez ele achasse que devia um favor a Deméter pelo incidente do cavalo. Talvez não se importasse de ajudar uma mortal bonita. De qualquer modo, a garota ficou sob seus cuidados e se tornou criada em seu palácio submarino. Quanto a Erisicton, ele definhou e morreu em sofrimento. Final feliz. A história se espalhou. Os mortais viram que talvez devessem levar Deméter a sério. Um deus que controla acho que está escrito errado aqui. Um deus, uma deusa, né? Que controla a comida, pode lançar bênçãos e também maldições muito ruins. Depois disso, Deméter concluiu que tinha superado a raiva. Então, decidiu relaxar e aproveitar a vida. E o que lhe dava mais felicidade no mundo era sua filha mais velha, Perséfone. Ah, claro, ela amava os outros filhos, mas Perséfone era sua preferida. Chega de drama, disse Deméter para si mesmo. Vou voltar a apreciar os momentos com a minha maravilhosa filha. Como vocês podem imaginar, isso não deu muito certo. Perséfone se casa com seu admirador secreto, é o nome do capítulo. Ou, um subtítulo, Deméter, o Retorno. Tenho que admitir que eu nunca entendi o que Perséfone tinha de especial. Sabe, para uma garota que quase destruiu o universo, ela parece bem sem graça. Claro, ela era bonita, seu cabelo era louro e comprido como o da mãe, e os olhos azul celeste como os de Zeus, mas não tinha preocupação nenhuma na vida. Estava convencida de que o mundo havia sido inventado para sua diversão. Acho que quando seus pais são deuses, você corre o risco de acreditar nesse tipo de coisa. Ela adorava andar ao ar livre, passava os dias caminhando pelo campo com as amigas ninfas e deusas, mergulhando em córregos, colhendo flores em campinas ensolaradas, comendo frutas frescas tiradas do pé. Estou inventando essas coisas, mas acho que é isso que uma deusa adolescente faria em uma época sem smartphone, né? A questão é que Perséfone não tinha muito mais a seu favor. Não era muito inteligente, não era corajosa, não tinha objetivos nem passatempo. Fora a história de colher flores, né? Ela só estava meio que ali, apreciando a vida e sendo uma criança mimada, protegida e cheia de privilégios. Deve ser bom quando acontece
Deve ser bom quando acontece, mas eu não cresci assim, então não me identifico muito com ela. Mas Deméter vivia pela filha. E não posso culpá-la por ser super protetora. Ela havia tido experiências bem ruins com deuses sorrateiros. Afinal, Perséfone viera ao mundo com o resultado de uma emboscada de cobra. A garota tinha sorte de não ter nascido de um ovo. É claro que, como Perséfone era super protegida e, portanto, intocável, todos os deuses reparavam nela e a achavam muito linda. Todos queriam se casar com ela, mas sabiam que Deméter não permitiria. Sempre que um chegava perto, Deméter aparecia do nada com a sua carruagem puxada por dragões, portando sua espada dourada do mal. A maioria dos deuses desistia e acabava preferindo encontrar alguma deusa mais fácil de se namorar. Mas havia um deus que não conseguia tirar Perséfone da cabeça, e esse deus era Hades, senhor do mundo inferior. Par perfeito, não? Um cara velho e sombrio que mora na maior caverna do mundo, cheia de almas dos mortos, vai e se apaixona justo por uma bela jovem que gosta da luz do sol, de flores, de estar ao ar livre. O que poderia dar errado? Hades sabia que era inútil. Perséfone não era para o bico dele. Além do mais, Deméter não deixava nenhum deus chegar perto da filha. Ela não deixaria que eles saíssem juntos, nem ali, nem no Tártaro. Hades tentou esquecê-la, mas o coitado estava se sentindo solitário lá no mundo inferior, sem ninguém além dos mortos. Ele colocava o elmo de invisibilidade e ia escondido para o mundo mortal para ver Perséfone se divertir. Em outras palavras, ele foi o primeiro apaixonado do mundo a perseguir seu alvo. Não sei se vocês algum dia já ficaram assim, tão afim de alguém, mas Hades ficou obcecado. Ele guardava desenhos de Perséfone no bolso. Escrevia o nome dela na mesa de jantar de obsidian com uma faca, coisa que dava muito trabalho. Sonhava com ela e tinha conversas imaginárias em que admitia seu amor, e ela confessava que sempre havia tido uma quedinha por coroas esquisitos que moravam em cavernas cheias de mortos. Hades acabou ficando tão distraído que não conseguia nem se concentrar no trabalho. Sua função era separar as almas dos mortos que chegavam ao mundo inferior. Mas os fantasmas começaram a fugir de volta para o mundo ou a vagar pelos bairros espirituais errados. As filas nos portões do mundo inferior ficaram absurdas. Por fim, Hades não aguentou mais. A seu favor, devo dizer que ele não tentou enganar Perséfone nem levá-la à força, pelo menos não no começo. Ele pensou, bem, Deméter nunca vai me ouvir. Talvez seja melhor eu falar com o pai da Perséfone. Não foi fácil para Hades visitar o Olimpo. Ele sabia que não era bem-vindo. Não queria pedir favores a seu irritante irmãozinho Zeus, mas estufou o peito e entrou no salão do trono do Olimpo. Por acaso, ele encontrou Zeus de bom humor. O Senhor dos Céus tinha acabado de cumprir todo o seu trabalho da semana, agendar nuvens, organizar ventos e tudo mais que um Deus do céu precisa fazer. Estava relaxado, bebendo néctar e apreciando o belo dia. Estava fantasiando com outra moça bonita com quem pretendia se casar, uma tal de Hera. Assim, quando Hades foi vê-lo, Zeus estava com um sorriso no rosto e um olhar perdido. Senhor Zeus, Hades fez uma reverência. Hades! E aí, cara? Quanto tempo? Hades ficou tentado a lembrar a Zeus que só fazia tanto tempo porque o próprio Senhor do Céu dissera que ele não era bem-vindo no Monte Olimpo, mas decidiu que era melhor não mencionar isso. Na verdade, Hades puxou nervosamente a túnica preta. Preciso de um conselho sobre uma mulher. Zeus sorriu. Você veio ao lugar certo. As mulheres me amam. Certo. Ele começou a se perguntar se tinha sido uma boa ideia ir até lá.
É sobre uma moça especial, sua filha, Perséfone. O sorriso de Zeus vacilou. Como é que é? Hades estava guardando os sentimentos havia tanto tempo que simplesmente desmoronou. Ele confessou tudo, até as perseguições. Prometeu que seria um excelente marido para Perséfone, seria dedicado e proporcionaria à moça tudo o que ela quisesse, se Zeus permitisse que eles se casassem. Zeus coçou a barba. Em qualquer outra ocasião ele teria ficado zangado com um pedido tão ridículo. Teria lançado raios para mandar Hades de volta para o mundo inferior com a túnica pegando fogo e o cabelo espetado e soltando... não sei ler, gente, calma aí. Teria lançado raios para mandar Hades de volta para o mundo inferior com a túnica pegando fogo e o cabelo espetado e soltando fumaça. Mas, naquele dia, Zeus estava de bom humor. Na verdade, ficou um tanto emocionado por Hades tê-lo procurado para falar do problema e por ter sido tão sincero. Ele sentia pena do apavorante irmão perseguidor e, definitivamente, entendia como um cara podia ficar obcecado por uma mulher. Claro, Perséfone era sua filha, mas Zeus tinha muitas filhas com muitas mulheres diferentes. Perséfone nem era sua preferida nem nada. Ele estava inclinado a ser generoso e a acatar o pedido. Ele tamborilou os dedos no braço do trono. O problema é Deméter. Quer dizer, Perséfone é a filha de Deméter, certo? Esqueci. Sim, meu senhor, disse Hades. É a filha preferida dela, lembrou Zeus. A luz da vida dela, que ela nunca perde de vista e tal. Sim, meu senhor. Hades começou a ficar um pouco à vontade. Devo falar com Deméter? Talvez você pudesse interceder a meu favor e fazer com que ela me ouça. Ou será que devo declarar meu amor a Perséfone? O quê? Zeus fez cara de perplexo. Ser sincero com mulheres? Isso nunca dá certo, rapaz. Você tem que ser forte, ir lá e pegar o que você quer. Hã? É mesmo? Sempre dá certo para mim, disse Zeus. Eu sugiro o sequestro. Quando ninguém estiver olhando, capture Perséfone e a leve para seu lar. Deméter não vai saber o que aconteceu. E quando descobrir, tarde demais. Perséfone já vai ser toda sua. Você vai ter bastante tempo para convencê-la a ficar com você no mundo inferior. Hades estava começando a ter dúvidas quanto à sabedoria de Zeus. Tem certeza de que é uma boa ideia? É claro, disse Zeus. Hades mordeu o lábio. Toda aquela coisa de sequestro parecia arriscada. Ele não tinha muita certeza de que Perséfone gostaria de ser raptada, mas não sabia muito sobre mulheres. Talvez Zeus tivesse razão. Só para registrar, viu, galera? Não, ele não tinha razão. E além de eu estar falando isso, o livro também tá. Mas tem um problema, meu senhor, disse Hades. Perséfone nunca fica sozinha. Tem sempre alguma ninfa ou deusa tomando conta dela, ou a própria Deméter. Como vou conseguir raptá-la? Mesmo se eu usar meu elmo da invisibilidade, não tenho como fazer com que ela fique invisível, nem como impedir que grite. Os olhos de Zeus brilharam com malícia. Deixe isso comigo. Prepare sua carruagem. Zeus esperou até Deméter estar ocupada com alguma coisa qualquer de agricultura lá no outro lado do mundo. Tipo colhendo cevada na Líbia ou algo assim. Não sei bem o que. O que importa é que Perséfone ficou aos cuidados de suas ninfas protetoras. Normalmente isso funcionava bem, mas as ninfas não foram feitas para serem guarda-costas. Elas se distraíam facilmente, assim como Perséfone. Como sempre, as garotas foram para a campina. Passaram a manhã explorando as colinas e brincando de jogar água umas nas outras, no rio. Depois de um belo e demorado almoço, elas estenderam seus vestidos para secarem ao sol e Perséfone decidiu ir colher flores. Não vá muito longe, gritou uma das ninfas. Pode deixar, prometeu Perséfone. Ela não estava preocupada.
O mundo era seu playground. Todo mundo a amava e, além do mais, o que poderia dar errado enquanto ela colhia flores em uma campina? As ninfas estavam sonolentas, quentinhas e de barriga cheia. Então se deitaram para tirar uma soneca. Perséfone caminhou pela colina até colher um buquê inteiro das roseiras da região. Por algum motivo, as rosas nem tinham espinhos, mas seu cheiro intoxicante a deixou tonta. Ela avançou um pouco mais, cambaleante, e viu um campo inteiro de violetas. Ah, que lindo! Foi vagando entre as violetas, colhendo as melhores e largando as rosas, porque, em comparação com as violetas, as rosas pareciam pálidas. Bem, vocês já devem estar vendo onde isso vai dar, mas Perséfone não fazia ideia. Ela não percebeu que era Zeus quem estava fazendo aquelas flores crescerem, deixando cada canteiro mais florido e mais cheiroso que o anterior, e levando Perséfone a se afastar cada vez mais de suas acompanhantes. E como Zeus, um deus do céu, podia fazer flores brotarem? Sei lá. Minha suposição, por causa de Gaia, a Mãe Terra, apesar de ela estar dormindo, acho que Zeus conseguia convocar o poder dela de vez em quando para fazer as coisas acontecerem na Terra. Talvez não coisas grandiosas, como criar montanhas, mas fazer flores crescerem, moleza. Perséfone foi indo de canteiro em canteiro, murmurando: "Ah, que linda! Ai, que linda!" e colhendo suas preferidas. Sem se dar conta, ela agora já estava a quilômetros de distância das ninfas adormecidas. Então, Perséfone desceu a um vale escondido, cheio de jacintos. Ela estava se abaixando para pegar um lindo jacinto azul quando o chão tremeu. Aos seus pés abriu-se um vão, do qual surgiram 4 cavalos pretos puxando uma carruagem enorme. O cocheiro usava uma túnica esvoaçante preta e luvas de ferro, e portava uma enorme espada na lateral do corpo e um chicote na mão. Seu rosto estava coberto por um elaborado elmo de bronze entalhado com imagens de morte e de tortura. Depois, ao relembrar esse momento, Hades se questionou se foi mesmo uma boa ideia usar o elmo do terror no primeiro encontro. Mas aí já era tarde demais. Perséfone gritou e caiu de costas na grama. Ela deveria ter saído correndo, mas estava em choque, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Tudo sempre tinha girado ao redor dela, tudo era do jeito que ela queria. Ela não podia estar em perigo. Mas com certeza ela não tinha solicitado que um sujeito de aparência demoníaca surgisse em uma gigantesca carruagem negra esmagando jacintos. Para falar a verdade, de vez em quando ela sonhava acordada com um lindo jovem tomando-a nos braços. Ela e as ninfas passavam muito tempo fantasiando com isso e dando risadinhas. Mas aquilo não era o que ela tinha imaginado. Hades tirou o elmo. Ele estava ainda mais pálido que o habitual. O elmo tinha deixado seu cabelo completamente amassado, e de tanto nervosismo ele suava, além de piscar como se tivesse caído um cisco em seu olho. Eu sou Hades, apresentou-se ele, com uma voz estridente de tensão. Eu amo você. Perséfone gritou de novo, bem mais alto. Sem saber o que fazer, Hades a pegou pelo braço, arrastou-a para sua carruagem e atiçou os cavalos. A carruagem negra mergulhou na terra e desapareceu. A fenda se fechou. O único que realmente viu o sequestro foi o titã Hélio, lá de cima, de sua carruagem do sol, porque ele tinha uma vista excelente e conseguia enxergar praticamente tudo. Mas por que vocês acham que ele pegou o telefone para ligar para o Olimpo e relatar o sequestro? Não. Primeiro, ainda não tinham inventado o telefone. Segundo, Hélio não gostava de se envolver com os dramas divinos. Afinal, era um titã. Além do mais, sequestro não era a coisa mais doida que ele já tinha visto enquanto cruzava os céus todos os dias. Esses deuses estavam sempre fazendo coisas malucas. Cara, as histórias que ele tinha para contar, ele deveria escrever um livro. Então Hélio seguiu seu caminho.
Quanto às ninfas que deveriam estar tomando conta de Perséfone, continuaram dormindo durante todo o sequestro. O único indivíduo que ouviu Perséfone gritar foi o mais improvável que vocês poderiam imaginar. Em uma caverna lateral de uma montanha ali perto, uma deusa chamada Hécate estava cuidando da própria vida. Hécate gostava de magia, encruzilhadas apavorantes à noite e fantasmas. Podemos dizer que ela foi a primeira super fã do Halloween. Normalmente, Hécate só saía da caverna depois de escurecer. Então, naquele dia, lá estava Hécate sentada em sua caverna, lendo livro de feitiços ou qualquer outra coisa assim, quando ouviu uma garota gritar. Hécate podia ser uma deusa dark da magia, mas não era má. Ela saiu correndo na mesma hora para ajudar. Quando chegou à campina, tudo já tinha acabado. A magia de Hécate era fraca durante o dia. Ela conseguiu perceber que o chão havia se aberto e que alguém havia sido levado para o subterrâneo, mas não fazia ideia de quem era o sequestrador nem o sequestrado. Hécate não sabia o que fazer. Não dava para ligar para a polícia. Como não sabia dos fatos, ela decidiu voltar para a caverna e esperar o anoitecer. Quando poderia lançar feitiços melhores e, quem sabe, conseguir informações. Enquanto isso, as ninfas finalmente acordaram da soneca e foram à procura de Perséfone, mas ela tinha literalmente desaparecido da face da terra. As ninfas estavam começando a entrar em pânico quando Deméter voltou e descobriu que a preciosa filha tinha desaparecido. Não sei o que Deméter fez para punir as dorminhocas, mas não deve ter sido coisa boa. Bom, Deméter surtou. Saiu de um lado a outro gritando por Perséfone até ficar rouca, perguntando a todo mundo que encontrava pelo caminho se alguém tinha visto alguma coisa. Deméter passou 9 dias sem trocar de roupa nem tomar banho, não comia nem dormia, não fazia nada além de procurar Perséfone. Ela deve ter seguido na direção errada quando começou a procurar, porque só no 10º dia finalmente deu meia volta e chegou à área próxima à caverna de Hécate. Quando ouviu Deméter chamando por Perséfone, Hécate imediatamente somou 2 mais 2. Todas as noites, Hécate vinha tentando descobrir o que tinha... Hécate vinha tentando descobrir o que tinha sido aquele sequestro, mas seus feitiços não lhe revelavam nada. Havia magia forte atuando para esconder o rapto. Hécate tinha a sensação de um deus poderoso que estava por trás daquilo, ou talvez mais de um. Hécate correu ao encontro de Deméter para lhe contar que ouvira gritos e que provavelmente algum deus, sabe lá qual, tinha sequestrado Perséfone. A consternada mãe não recebeu bem a notícia. Gritou tão alto que todas as plantas em um raio de 8 km murcharam e morreram. Por centenas de quilômetros em todas as direções, todas as espigas de milho da Grécia explodiram e viraram pipoca. Hei de descobrir quem a levou, gritou Deméter. Vou matá-lo! E depois vou matá-lo de novo! Diante disso, qualquer um teria se afastado daquela mulher, mas Hécate se sentiu mal por Deméter. Vou ajudá-la a procurar sua filha agora à noite, disse ela a Deméter. Tenho tochas e enxergo muito bem no escuro. Elas procuraram do anoitecer até o amanhecer, mas não deram sorte. Pela manhã, Hécate voltou à caverna para descansar e prometeu ajudar mais depois que anoitecesse, mas Deméter não podia parar. Ela seguiu sozinha em sua busca até a noite cair. Foi quando chegou a um reino chamado Elísios. A essa altura, já estava ficando exausta, mesmo sendo uma deusa. Então decidiu visitar a cidade para talvez descansar os pés por alguns minutos. Tentaria entrar discretamente e falar com os habitantes. Talvez tivessem visto ou ouvido alguma coisa. Deméter se fez passar por uma mortal idosa. Seguiu até a lareira central da cidade, porque era para onde os estranhos iam quando queriam pedir ajuda aos moradores locais. Havia uma multidão reunida na praça. Uma mulher em uma túnica elegante e com uma coroa de ouro fazia um tipo de discurso. Deméter, como deusa inteligente que era,
pensou: deve ser a rainha. Por um acaso, a rainha Metanira estava lá com sua família e seus guardas pessoais para oferecer sacrifícios aos deuses em comemoração ao nascimento de seu filho mais novo, Demofonte. Ou talvez ela estivesse lá para pedir desculpas aos deuses por dar um nome tão horroroso ao filho. De qualquer forma, quando Deméter se aproximou, a rainha Metanira estava oferecendo justamente uma oração à deusa dos grãos. Mesmo em seu estado desesperado, deve ter sido emocionante ouvir alguém orando em seu nome sem nem saber que ela estava ali na multidão. Se fosse comigo, eu esperaria até a rainha dizer: "Oh, grande Deméter", para então surgir de repente em meio a uma explosão de fogos de artifício dizendo: "Me chamou?" Foi uma sábia decisão não terem me feito Deus. Continuando, Deméter concluiu que aquilo era um bom sinal. Ela esperou que a rainha terminasse a bênção ao novo bebê, que era muito fofo, e, quando a multidão se dispersou, aproximou-se da rainha. Mas Metanira a avistou primeiro. "Olá, minha cara senhora", chamou a rainha. Deméter parou e olhou ao redor, perguntando-se com quem Metanira estava falando. Até que lembrou que estava disfarçada. "Ah, sim, pois não, minha rainha", disse Deméter em sua voz de velha senhora. A rainha observou o rosto de Deméter e as roupas rasgadas. Mesmo disfarçada, Deméter devia parecer cansada. Depois de 10 dias de busca, certamente já não tinha mais seu doce cheiro de jasmim. "Eu não a conheço", concluiu Metanira. A família e os guardas da rainha se aproximaram. Deméter considerou virar um monstro dos grãos de mais de 30 metros de altura para se livrar daquela gente, mas a rainha apenas sorriu. "Bem-vinda a Elígios. Sempre recebemos bem os forasteiros, porque nunca se sabe quando um deles pode ser um deus disfarçado, não é mesmo?" Os guardas riram. Deviam estar pensando: "Essa velha aí, uma deusa? Até parece." Deméter fez uma reverência. "Muito sábio da sua parte, minha rainha. Muito sábio mesmo." "A senhora precisa de um lugar para ficar?" perguntou a rainha. "Deseja algo para comer? Como podemos ajudar?" "Uau!" pensou Deméter. Ela está falando sério. Depois de dias de ansiedade, de correr freneticamente pela Grécia em busca da filha, Deméter ficou pasma de receber tamanha gentileza. Aqueles mortais insignificantes não viam diferença entre ela e uma mendiga qualquer, mas mesmo assim a rainha se dava ao trabalho de tratá-la bem, melhor até do que os deuses teriam tratado. Deméter estava tão cansada e emocionalmente esgotada que caiu no choro. "Ah, minha filha", soluçou ela. "Roubaram minha filha." A rainha soltou uma exclamação de choque. "O quê? Que absurdo!" Um belo jovem se aproximou e pegou as mãos de Deméter. "Minha senhora, sou Triptólemo." A galera não me ajuda. "Triptólemo, o primeiro filho da rainha. Prometo que vou ajudá-la como puder encontrar a sua filha." A rainha Metanira assentiu. "Por enquanto, venha comigo, querida hóspede. Está claro que a senhora está exausta. De nada vai adiantar se matar de cansaço e fome. Por favor, fique em meu palácio esta noite. Conte-nos sua história. Descanse e coma. Pela manhã, decidiremos a melhor forma de ajudar." Deméter queria recusar a oferta. Queria continuar suas buscas. Como era imortal, não corria risco de morrer. Mas, de fato, ela estava cansada. E aquelas pessoas eram boas. Para completar, 10 dias na estrada haviam deixado suas roupas imundas e cheias de um tipo de mofo e fungo que nem a deusa das plantas conhecia. Ela agradeceu à rainha e aceitou a hospitalidade. Sentindo-se bem melhor depois de tomar um banho quente e vestir roupas novas, Deméter foi jantar com a família real. Ela lhes contou pelo que vinha passando, embora tenha deixado de fora alguns pequenos detalhes, como o fato de ser uma deusa. Explicou que a filha tinha desaparecido em um passeio pela campina com as amigas
e uma mulher que morava ali perto tinha ouvido gritos. Então era evidente que sua filha havia sido sequestrada, mas Deméter não fazia ideia de quem a tinha levado e nem para onde. A família real deu algumas sugestões úteis: oferecer uma recompensa, buscar informações em sites de busca de desaparecidos, colar pôsteres de desaparecida por toda a cidade. Finalmente, Triptólemo teve a melhor ideia. Vou mandar cavaleiros em todas as direções, disse ele, para coletarem informações e avisarem do sequestro a quem puderem. Fique conosco e descanse por alguns dias. Honrada hóspede. Sei que está nervosa, mas essa é a forma mais rápida de fazer uma busca pelo campo. Quando meus cavaleiros voltarem, teremos novidades. Mais uma vez, Deméter teve vontade de contra-argumentar. Estava morrendo de preocupação com a filha, mas não conseguia pensar em nenhuma ideia melhor e se sentia grata pela hospitalidade da família real. Além do mais, até que seria bom descansar por alguns dias. Após o pânico inicial devido ao sequestro, Deméter agora começava a sentir uma fria determinação. Lá no fundo, ela sabia que Perséfone ainda estava viva em algum lugar. Refém, mas ilesa. Seus instintos maternos lhe diziam isso. Por mais que demorasse, Deméter a encontraria, e quando botasse as mãos no sequestrador, sua vingança seria terrível. Ela o cobriria de fertilizante, faria nascer cevada de todos os seus poros, e riria dos seus gritos de pavor quando o transformasse em um cacto gigante. Deméter sorriu para o príncipe Triptólemo. Obrigado por sua gentileza. Aceito a oferta. Excelente, disse o príncipe. Gugu Dadá, disse o recém-nascido Demofonte, balbuciando alegremente nos braços da rainha. Deméter olhou para o garotinho e seu coração se encheu de calor e nostalgia. Parecia que não tinha se passado nem um século desde que Perséfone era pequena assim. Permitam-me retribuir a gentileza, disse Deméter à rainha. Sou uma excelente ama e sei como é ter um filho recém-nascido. A senhora precisa dormir. Deixe-me cuidar do seu bebê esta noite. Prometo que ele ficará bem. Vou abençoá-lo com encantos especiais contra o mal e farei com que cresça e seja um herói forte e belo. Nunca fui mãe, mas acho que ficaria bastante desconfiado se uma velhinha que conheci na rua se oferecesse para cuidar do meu filho por uma noite. Mas, como vocês podem imaginar, a rainha Metanira era uma pessoa gentil e confiante. Ela se sentia péssima por aquela senhora que tinha acabado de perder a filha. Além do mais, era verdade que Metanira não vinha dormindo muito desde o nascimento do filho. Seria uma honra, disse a rainha, entregando o Demofonte para Deméter. Naquela noite, a deusa embalou o bebê ao lado do fogo. Contou cantigas de ninar do Monte Olimpo, como a Dona Ninfa e Sou um Pequeno Ciclope. Alimentou o bebê com néctar, a bebida dos deuses misturada com leite. Sussurrou bênçãos poderosas que atuariam na segurança dele. Vou torná-lo imortal, pequenino, pensou Deméter. É o mínimo que posso fazer por sua bondosa mãe. Vou torná-lo tão forte que ninguém nunca vai fazer a você o que fizeram com a minha pobre filha. Quando a criança adormeceu, Deméter o colocou na lareira ardente. Vocês devem estar pensando: meu Deus! Ela assou a criancinha? Não, calma, deu tudo certo. A magia de Deméter o protegeu, então as chamas só aqueceram de forma agradável. Enquanto o Demofonte dormia, o fogo começou a queimar sua essência mortal e iniciou o processo que o transformaria em Deus. Quando amanheceu, a rainha nem acreditou ao ver como seu filho havia crescido. Ele ganhara vários quilos durante a noite. Seus olhos estavam mais intensos. Seus bracinhos tinham mais força. O que a senhora deu a ele? Perguntou a rainha impressionada. Deméter riu. Nada de especial, mas prometi cuidar dele. Vai ser um belo jovem. Durante o café da manhã, Triptólemo anunciou que seus cavaleiros já tinham partido e que esperava ter notícias dali a 1 ou 2 dias. Deméter estava ansiosa. Embora um pouco tentada a seguir viagem sozinha, concordou em esperar a volta dos cavaleiros. Naquela noite, Deméter cuidou de novo do bebê Demofonte,
Deu-lhe mais ambrósia e o colocou para dormir no fogo. Pela manhã, ficou satisfeito em ver que o processo de imortalização caminhava muito bem. Mais uma noite deve bastar, pensou ela. No dia seguinte, quando a deusa devolveu o bebê à mãe, Metanira não ficou tão feliz. Seu menino de repente parecia um bebê de 4 meses, não um recém-nascido. A rainha se perguntou de que tipo de magia Deméter estaria usando. Será que tinha passado no teste de segurança para a aplicação com bebês? Talvez a velhinha estivesse colocando algum hormônio de crescimento no leite de Demofonte. Mais alguns dias e era capaz de o garoto aparecer com a barriga tanquinho e axilas cabeludas. Ainda assim, a rainha era educada demais para gritar com a hóspede ou lançar acusações sem provas. Então, guardou suas dúvidas para si. Secretamente, sua esperança era de que os cavaleiros voltassem ainda naquele dia e que a senhora seguisse seu caminho. Infelizmente, porém, os cavaleiros não voltaram. Tenho certeza de que eles voltarão de manhã, prometeu Triptólemo. Aí teremos mais informações. Deméter concordou em ficar mais uma noite. Dessa vez, quando o jantar terminou, ela pegou o bebê da rainha sem nem perguntar, apenas supondo que não tinha problema. O coração de Metanira disparou no peito. Ao ver Deméter carregar Demofonte para o quarto de hóspedes, ela tentou se convencer de que estava tudo bem. A velhinha era inofensiva. Ela não transformaria seu filho recém-nascido em um homem zarrão da noite para o dia. Mas a rainha não conseguia dormir. Tinha medo de perder a infância inteira do filho, de acordar pela manhã e se deparar com um menino de 3 anos enorme e já barbado, correndo na direção dela e gritando em voz grossa: "E aí, mãe? Beleza?" Chegou um momento em que Metanira não suportou mais. Ela se esgueirou pelo corredor até o quarto de Deméter para ver o filho. A porta do quarto estava entreaberta. A luz do fogo brilhava no peitoril da janela. Metanira ouviu a mulher cantando uma cantiga de ninar, mas o bebê não fazia nenhum barulho. Ela esperava que isso fosse um bom sinal. Ele devia estar dormindo tranquilamente. Mas e se o menino estivesse em perigo? Sem bater, ela abriu a porta e gritou a plenos pulmões. A velha senhora estava sentada calmamente em uma cadeira de balanço e vendo o bebê Demofonte queimar no fogo. Metanira correu para a lareira e tirou o bebê das chamas, sem se importar em queimar os braços e as mãos. O bebê começou a chorar, infeliz por acordar em meio a um cochilo tranquilo ali no quentinho da lareira. Metanira se virou para Deméter, pronta para arrancar o couro dela, mas a velha gritou com ela primeiro, levantando-se em fúria. "O que foi que deu em você? Por que fez isso? Você estragou tudo!" Metanira nem conseguira abrir a boca, em choque. Nesse momento, o príncipe Triptólemo e vários guardas entraram no quarto para saber o porquê da gritaria. "O que houve?" perguntou o príncipe com nome complicado. "Prendam esta mulher!" gritou a histérica Metanira. O bebê aninhado em seus braços queimados. Ela tentou matar Demofonte. Ele estava queimando no fogo. Os guardas partiram para cima da velha, mas o príncipe de nome complicado gritou: "Esperem!" Os guardas hesitaram. Triptólemo lançou um olhar desconfiado para a mãe e a senhora. Ele era inteligente o bastante para perceber que alguma coisa ali não estava certa. O bebê chorava, mas parecia bem. Não parecia ter se queimado. O cobertor não estava nem chamuscado. A expressão da senhora era mais de exasperação do que de culpa ou medo. "O que significa tudo isso?" perguntou ele à hóspede. "Significa que a sua mãe estragou tudo para o bebê." Então, a velhinha começou a brilhar. Seu disfarce se desfez, e ela apareceu para os seus anfitriões como uma deusa de cabelo dourado em uma túnica que cintilava luz verde, a espada de foice reluzindo ao lado do corpo. Os guardas largaram as armas e recuaram. Talvez tivessem ouvido sobre o triste destino de Eri. A rainha sufocou um grito. Como boa devota que era, ela sabia reconhecer seus deuses. "Deméter!" "Sim", confirmou a deusa. "Eu estava tentando fazer um favor a você",
sua tola. Mais algumas horas no fogo e seu filho teria se tornado imortal. Ele se tornaria um belo e jovem Deus e traria honra eterna para você. Mas você estragou a magia. Ele vai ser apenas humano. Um grande herói, sim, forte e alto, mas fadado à vida mortal. Vai ser apenas Demofonte, quando poderia ter sido Megafonte. Fonte, o grandioso. Metanira engoliu em seco. Ela não sabia se deveria pedir desculpas, agradecer ou o quê. Estava tão aliviada de ter o filho de volta, totalmente ileso, sem queimaduras e nem axilas cabeludas, que não se importava se ele era imortal ou não. Um grande herói já estava ótimo. Ainda assim, ela achou melhor não dizer isso a Deus. Eu deveria ter confiado em você. Por favor, grande Deméter, me puna por minha falta de fé, mas não faça mal à minha família. Não seja boba, disse Deméter, com um gesto de desdém. Não vou punir você, só estou irritada. Vocês têm ajudado na minha busca e... Ah! Triptólemo levantou a mão como se tivesse uma pergunta urgente a fazer ao professor. Sim, isso me lembra que um dos meus cavaleiros acabou de voltar com notícias. Sobre minha filha? Deméter esqueceu completamente a irritação e agarrou os ombros do príncipe. Vocês a encontraram? Triptólemo não estava acostumado a ser sacudido por uma deusa, mas tentou agir com naturalidade. Não exatamente, minha senhora. No entanto, o cavaleiro disse que conheceu uma pessoa, que conheceu um cara em uma taverna distante no leste. Esse cara alegava ser o titã do sol, Hélio. Parece que ele estava tentando impressionar as mulheres com umas histórias. Deméter apertou os olhos refletindo sobre aquilo. Flertando com mulheres aleatórias em uma taverna? É bem típico de Hélio mesmo. Quer dizer, típico da maioria dos deuses, na verdade. O que ele disse? Disseram que ele estava contando a história de sua filha Perséfone. Ele alegou ter testemunhado o sequestro e saber quem havia capturado. Mas, bem, não deu o nome do culpado. Claro, Deméter ficou tão empolgada que começou a nascer grama na camisa de Triptólemo. Opa, me desculpe. É que é uma excelente notícia. Bem que eu deveria ter pensado em visitar Hélio. Ele vê tudo o que acontece. Ela deu um beijo na bochecha de Triptólemo. Obrigada, meu querido rapaz. Não vou esquecer da sua ajuda. Quando eu recuperar minha filha, vou recompensá-lo generosamente. Triptólemo tentou sorrir, mas não conseguia. Estava com medo de Deméter colocá-lo para dormir em uma lareira acesa. Não precisa, de verdade. Não, eu insisto. Mas agora preciso voar. Deméter tirou uma rolinha, que era um dos pássaros sagrados dela, e saiu voando pela janela, deixando para trás uma abalada família real de Elísios. Hélio viu que estava encrencada assim que viu Deméter entrando em seu salão do trono. O titã do sol gostava de relaxar nas últimas horas da noite, antes de selar seus cavalos de fogo e ir trabalhar. Ele estava relaxando, lembrando-se de todas as loucuras que vira durante o trajeto do dia anterior. Ele realmente deveria escrever um livro. Foi então que, de repente, as portas de bronze da câmara de audiência se abriram e Deméter surgiu em sua carruagem guiada por dragões. Ela se dirigiu até os degraus que levavam ao trono. Os dragões rosnaram e arreganharam os dentes, deixando os sapatos dourados de Hélio todo babado. Oi? Cumprimentou ele com nervosismo. Cadê minha filha? Perguntou Deméter, calma e mortalmente séria. Hélio fez uma careta. Ele não queria se envolver em discordâncias entre deuses. Não ganhava para isso, mas decidiu que aquela não era uma boa hora para omitir informações. Foi Hades quem a levou, disse ele, e contou tudo o que tinha visto. Deméter conteve um grito. Não queria causar mais uma explosão de pipocas. Mas Hades, entre todos os deuses nojentos e horríveis que podiam ter levado sua preciosa filha, Hades era o mais nojento e horrível de todos. E por que você não me contou isso antes? A voz dela estava tão afiada quanto a foice. Bem, deixa pra lá, interrompeu ela. Eu me acerto com você depois. Quando Zeus souber que Hades desonrou nossa filha, vai ficar furioso.
e foi embora do Palácio do Sol direto para o Monte Olimpo. Como vocês podem imaginar, a conversa com Zeus não foi bem do jeito que a Deméter estava imaginando. Ela entrou a toda no Salão do Trono gritando: Zeus! Você não vai acreditar no que aconteceu. Ela lhe contou toda a história e exigiu que ele fizesse alguma coisa. Estranhamente, Zeus não pareceu furioso. Nem olhava Deméter nos olhos. Ficava mexendo na ponta de seu raio. O suor escorria pela lateral de seu rosto. Um arrepio percorreu Deméter, inundando-a com uma espécie de raiva que era muito mais profunda do que qualquer outra coisa que já tivesse sentido. Zeus, o que você fez? Bem, Zeus deu de ombro envergonhado. Hades talvez tenha mencionado que queria se casar com Perséfone. Deméter fechou as mãos com tanta força que as unhas se cravaram na pele, fazendo pingar e cor. E é uma boa união. Hades é poderoso, é bonito, bem, é poderoso. Quero minha filha de volta, disse Deméter. Agora! Zeus se remexeu desconfortavelmente no trono. Olhe, docinho, não me chame de docinho. Não posso voltar atrás. Está feito. Ela está no mundo inferior. Eles se casaram, ponto final. Não, disse Deméter. Ponto final coisa nenhuma. Até eu ter minha filha de volta, nada vai crescer em parte alguma da terra. As plantações vão morrer. As pessoas vão passar fome. Toda criatura viva vai sentir minha dor. Até você fazer o que deve. Me devolver Perséfone. Deméter saiu trovejando da sala. Trovejar geralmente era coisa de Zeus, mas ela estava mais do que furiosa. Ela voltou para Elísios, o único reino onde as pessoas a tinham ajudado. Permitiu que as plantas lá continuassem crescendo, mas no restante da terra, tudo murchou e morreu, como ela ameaçara. Zeus disse a si mesmo: é só chilique. Daqui uns dias ela já vai ter superado. Semanas se passaram. Meses. Humanos passavam fome aos milhares. E quando os humanos passavam fome, não podiam queimar oferendas para os deuses. Não podiam construir novos templos. Só conseguiam gritar de sofrimento, rezando aos deuses 24 horas por dia, 7 dias por semana. Socorro! Estamos passando fome! Isso deu a Zeus uma enorme dor de cabeça. Além do mais, os deuses tiveram que ficar vivendo apenas de ambrósia e néctar, o que logo ficou enjoativo. Sem grãos, eles não podiam ter pães nem os incríveis brownies que Hera às vezes preparava. Finalmente, Zeus cedeu. Ele chamou seu principal mensageiro, um deus chamado Hermes, e disse: Ei Hermes, vai até o mundo inferior e diga a Hades que ele precisa mandar Perséfone de volta agora mesmo. Senão nunca teremos paz, e nem brownies. Pode deixar, chefe. E Hermes disparou para o mundo inferior. Durante todo esse tempo lá estava Perséfone no palácio de Hades, aprendendo de forma mais difícil que o mundo não girava ao redor dela. Por mais que ela batesse o pé, fizesse mãe ou gritasse pela mãe, ela não conseguiu o que queria. E a garota deu chilique épicos, destruiu a cama, depois disso dormir ficou difícil, chutou as paredes, acabou machucando o pé. E quando os fantasmas que serviam Hades levavam as refeições para Perséfone, ela quebrava os pratos e se recusava a comer qualquer coisa, apesar de estar morrendo de fome. A parte de não comer era importante. Sabe, nos tempos gregos, comer na casa dos outros era como assinar um contrato. Significava que você aceitava a sua posição de convidado. Você tinha que ser tratado da forma adequada, mas também tinha que se comportar da forma adequada. Basicamente, significava que você e seu anfitrião estavam em bons termos. Perséfone não queria assinar esse contrato, de jeito nenhum. Nos primeiros dias ela se enfurnou no quarto e ali ficou. Hades não a obrigou a sair, mas tentou falar com ela algumas vezes. Olha, disse ele, seu pai concordou com o casamento. Lamento por toda essa história do sequestro, que aliás foi ideia dele, mas sinceramente, eu a amo. Você é incrível e linda, e eu prometo, vá embora! Ela jogou nele a primeira coisa que viu, que por acaso foi um travesseiro. O travesseiro bateu no peito de Hades e caiu.
Hades a deixou em paz, afastando-se com uma expressão triste no rosto. Por volta do quarto dia, Perséfone ficou entediada e saiu do quarto. Ninguém a impediu. Ela logo percebeu por quê. Fora do palácio do rei, não havia para onde ir. Ela estava presa no mundo inferior, no meio do nada, rodeada por sombrias planícies cinzentas cheias de mortos, e acima uma névoa escura no lugar do céu. Mesmo se fugisse do palácio, ela não queria andar por aqueles campos cheios de almas mortas, e não fazia ideia de como voltar para o mundo da superfície. Sabe o mais irritante? Hades se recusava a ficar com raiva de Perséfone. Por mais pratos que ela quebrasse, por mais lençóis que rasgasse, e por piores que fossem os nomes que ela o xingava. Embora, para falar a verdade, a garota não conhecesse muitos insultos. Ela antes vivia uma vida feliz e protegida, e chamar Hades de miolo mole não ajudava muito a aliviar a raiva. Hades aceitava os insultos e dizia que lamentava por ela estar com raiva. Mas eu amo você, jurou ele. Você é a coisa mais iluminada no mundo inferior inteiro. Com você aqui, nunca mais vou sentir falta da luz do sol. Você é mais quente que o sol, muito mais. Seu miolo mole! Gritou ela. Depois que ele saiu, Perséfone percebeu que o que ele tinha dito até que era fofo. Um fofo apavorante e patético, claro. Os dias se passaram. Quanto mais Perséfone andava pelo palácio, mais impressionada ficava. A mansão era enorme. Hades tinha quartos inteiros erguidos em ouro e prata. Todo dia os criados colocavam novos buquês de flores feitas de pedras preciosas. Uma dúzia de rosas de rubi em caule de diamante, girassóis de platina e ouro com folhas de esmeraldas. Nem no Monte Olimpo ela tinha visto riqueza tão deslumbrante. Perséfone então começou a perceber que, por mais apavorante e horrível que Hades fosse, ele tinha um tremendo poder. Controlava milhares de almas, comandava monstros horríveis e criaturas das trevas, tinha acesso a toda a riqueza que havia debaixo da terra, o que o tornava o deus mais rico do mundo. Por mais objetos imóveis que Perséfone destruísse, ele conseguia substituí-los imediatamente, fosse o que fosse, por algo melhor. Ainda assim, ela odiava o lugar. É claro que odiava. Sentia falta do sol, das campinas e das flores. O mundo inferior era tão úmido que ela nunca se sentia aquecida. A escuridão constante lhe causava um sério transtorno afetivo sazonal. Um dia, ela foi parar no salão do trono. Hades estava sentado lá na frente, em seu trono esculpido a partir de milhares de ossos, conversando com um fantasma reluzente. Perséfone supôs que fosse uma alma recém-chegada do mundo mortal, pois o sujeito parecia estar contando as novidades para Hades. Obrigado, disse ele ao espírito, mas nunca vou ceder. Não me importa quantos mortais morram. Perséfone se dirigiu resoluta à elevação onde ficava o trono. Do que você está falando, seu malvado? Quem está matando agora? Hades ficou perplexo. Ele acenou para o fantasma, que desapareceu. Eu não quero contar. Faria você sofrer. Isso só a atiçou ainda mais. O que está acontecendo? Hades respirou fundo. Sua mãe está zangada. Ela sabe que tomei você como minha esposa. Ha! O coração de Perséfone deu um salto. Ah! E você está muito encrencado. Ela está vindo para cá agora mesmo com um exército de ninfas furiosas e espíritos grãos, não é? Não, respondeu Hades. Perséfone ficou alguns instantes calada, sem entender. Não? Sua mãe não entra no mundo inferior, disse Hades. Ela odeia isto aqui, ela me odeia. É claro, disse Perséfone, embora estivesse um pouco decepcionada. Estava contando que a mãe iria salvá-la. Não era possível que Deméter não fosse buscá-la, odiando ou não o mundo inferior. Mas não entendi. O que você estava dizendo sobre mortais morrendo? Hades fez uma careta.
Sua mãe está tentando obrigar Zeus a levar você de volta. Está fazendo o mundo todo passar fome, deixando milhares de pessoas morrerem até que você volte para ela. Perséfone quase caiu no chão. Sua mãe estava fazendo o quê? Deméter sempre fora tão bondosa. Perséfone não conseguia imaginar a mãe deixando um pé de milho morrer, muito menos milhares de pessoas. Mas alguma coisa lhe dizia que Hades não estava mentindo. Perséfone sentiu os olhos arderem. Ela não sabia se estava triste, zangada ou só enjoada. Milhares de mortais estavam morrendo por causa dela? Você precisa me deixar ir, disse ela. Agora mesmo. Hades trincou o maxilar. Pela primeira vez, ele não pareceu inerte ou fraco. Ele a encarou. Seus olhos escuros emanavam um fogo roxo. Você é minha vida agora, disse Hades. É mais preciosa para mim do que as pedras preciosas debaixo da terra. Lamento por você não me amar, mas serei um bom marido. Farei tudo o que puder para fazê-la feliz. Não vou deixá-la ir. Se for preciso, vou responder ao ataque de sua mãe. Abrirei os portões do mundo inferior e deixarei que os mortos voltem para o mundo, mas não a deixarei ir. Perséfone não sabia o que fazer com aquela informação. Seu coração estava tão apertado que parecia uma pedrinha preciosa, tão brilhante e dura quanto um diamante. Ela se virou e fugiu. Seguiu por um corredor que nunca tinha explorado antes. Abriu a porta e foi dar em um jardim. Perséfone ficou sem fôlego. Era o lugar mais incrível que já tinha visto. Luzes quentes fantasmagóricas flutuavam acima. Seriam as almas de pessoas mortas alegres? Ela não sabia, mas o jardim era mais quente e mais iluminado que qualquer outro lugar do mundo inferior. Belas flores subterrâneas brilhavam no escuro. Árvores cuidadosamente podadas ofereciam flores de aroma doce e frutas que brilhavam como neon. Os caminhos eram esculpidos com rubis e topázios. Bétulas brancas erguiam-se como fantasmas congelados. Um riacho cruzava o jardim. Sobre uma mesa próxima havia uma bandeja de prata com uma jarra de vidro cheia de néctar, assim como os biscoitos e frutas preferidas de Perséfone. Ela não conseguia entender o que estava vendo. Todas as flores e árvores que ela mais amava no mundo superior estavam ali naquele jardim, de alguma forma desabrochando e florescendo na escuridão. O quê? Ela não conseguia formar uma frase. Como? Gostou? Perguntou Hades, surgindo bem atrás dela. Ele a seguira até ali e pela primeira vez sua voz não a fez se encolher de medo. Quando se virou, Perséfone viu um sorrisinho no rosto dele. Até que Hades não ficava tão horrendo quando sorria. Você fez isso para mim? Ele deu de ombros. Lamento por não ter ficado pronto antes. Chamei os melhores jardineiros do mundo inferior. Ascálafo, cadê você? Um jovem magro surgiu do meio dos arbustos com uma tesoura de jardinagem na mão. Era um dos mortos, a julgar pela cor de papel e pelo brilho amarelo dos olhos, mas ele conseguiu abrir um sorriso. Parecia, por alguma razão, mais alerta do que os outros zumbis que Perséfone conhecera. Estou só parando as rosas, meu senhor, disse Ascálafo. Minha senhora, é um prazer conhecê-la. Perséfone sabia que deveria dizer alguma coisa, tipo um oi, mas estava perplexa demais. Nessa hora, uma gárgula alada apareceu voando no jardim e sussurrou alguma coisa no ouvido de Hades. O deus assumiu uma expressão séria. Um visitante, disse ele. Com licença, minha querida. Quando ele se foi, Ascálafo indicou a mesa. Minha senhora, deseja comer alguma coisa? Não, disse Perséfone automaticamente. Apesar de tudo, ela sabia que não deveria acertar nada de um deus que a tinha sequestrado. Como quiser, disse o jardineiro, mas acabei de colher estas romãs. Estão deliciosas. Ele tirou uma do bolso do macacão e a colocou na mesa. Depois, com uma faca, cortou a fruta em 3 partes. Centenas de suculentas sementes roxo-avermelhadas brilhavam lá dentro.
Pessoalmente, não sou fã de romance, mas Perséfone era. A fruta fez lembrar-se dos momentos felizes que costumava viver lá em cima, passeando pelas campinas com suas amigas ninfas. Ela olhou para a fruta suculenta e seu estômago roncou em protesto. Fazia dias que não comia nada. Ela era imortal, mas não tinha como morrer. Mas a sensação era de que estava morrendo de fome. Um pouquinho não vai fazer mal, disse a si mesma. Ela se sentou e colocou uma semente na boca. Estava incrivelmente deliciosa. Antes de perceber, já tinha comido 1/3 da fruta. E provavelmente teria comido mais se Hades não tivesse voltado. Ele trazia o visitante, o deus Hermes. Meu amor, chamou Hades, com sua voz de quem tinha acabado de chorar. Perséfone se levantou de um pulo e levou as mãos às costas para esconder os dedos roxos, torcendo para não ter sumo da fruta escorrendo pelo queixo. Murmurou ela, ajeitando na boca algumas sementes parcialmente comidas. Este é Hermes. Hades parecia arrasado, desesperado. Ele veio para levar você de volta. Perséfone engoliu o resto das sementes. Mas você disse... Zeus mandou. Hades estava tão triste que Perséfone esqueceu que a notícia era boa. Por você eu lutaria com prazer contra qualquer deus, mas nem eu conseguiria enfrentar todo o conselho do Olimpo. Então, sou obrigado a abrir mão de você. Perséfone deveria estar gritando de alegria. Era isso que ela queria. Então, por que se sentia tão mal? Ela não conseguia suportar ver a infelicidade no rosto de Hades. Ele havia feito aquele jardim só para ela e a tinha tratado bem. Quer dizer, tirando a parte do sequestro, que aliás tinha sido ideia de Zeus. Hades estava disposto a abrir os portões dos mortos por ela. Hermes não parecia incomodado com nada daquilo. Ah, excelente, ele sorriu para Perséfone. Pronta para isso? Só preciso lhe fazer algumas perguntas antes de atravessarmos a fronteira. Sabe como que é? Procedimento padrão. Você entrou em contato com algum animal vivo? Perséfone franziu a testa. Não. Visitou alguma fazenda? Perguntou Hermes. Está transportando mais de 10.000 dracmas em moedas estrangeiras? Hã? Não. Última pergunta. Você comeu algum alimento do mundo inferior? E acrescentou levantando as mãos como quem pede desculpa. Sei que é uma pergunta idiota. É claro que você não faria isso. Afinal, se comesse qualquer alimento do mundo inferior, teria que ficar aqui para sempre. Perséfone limpou a garganta. Não sei se ela teria mentido ou não, mas antes que pudesse responder, o jardineiro Ascálafo disse: Mostre-lhe suas mãos, minha senhora. Perséfone corou. Ela esticou as mãos que estavam manchadas de roxo. 1/3 de romã, disse ela. Só isso. Ah, disse Hermes. Ops. Ela pode ficar. Hades começou a dançar girando e com um sorriso de orelha a orelha, até perceber que não era uma reação muito nobre. Bem, quer dizer, ela vai ter que ficar. Eu lamento, minha querida, se isso a deixa triste, mas não posso fingir que não estou feliz da vida. É uma notícia maravilhosa. As emoções de Perséfone estavam uma confusão tão grande que ela não sabia o que sentir. Hermes coçou a cabeça. Isso complica as coisas. Preciso informar meu chefe para receber novas ordens. Volto logo. E dizendo isso, ele voou até o Monte Olimpo para dar a notícia aos outros deuses. Quando Deméter soube, ficou furiosa e não sei como conseguiu enviar uma maldição poderosa pelo chão até aquele jardim da mansão de Hades no mundo inferior. O jardineiro Ascálafo foi transformado em uma lagartixa por ter delatado Perséfone. Por que lagartixa? Não faço ideia. Acho que ali, na pressa, a pior maldição que ela conseguiu pensar foi transformá-la em uma lagartixa zumbi. Deméter ameaçou deixar o mundo, continuar a passar fome, se não lhe devolvessem a filha. Hades mandou uma nova mensagem por Hermes, avisando que os mortos subiriam em um apocalipse zumbi se Perséfone não ficasse com ele. Zeus estava ficando com uma dor de cabeça
lancinante, sei lá eu falar isso. Lancinante, imaginando seu belo mundo sendo destruído, quando Hestia, a deusa da lareira, surgiu com uma solução. Deixem que Perséfone divida o tempo dela. Ela comeu 1/3 da romã, que passe 1/3 do ano com Hades e 2/3 com Deméter. Incrivelmente, todos os deuses concordaram. Hades ficou feliz em ter sua esposa, mesmo que por 1/3 do ano. Deméter ficou feliz da vida, embora nunca tenha superado a raiva de Hades. Durante o tempo que Perséfone passava no mundo inferior, Deméter ficava fria e zangada, e não deixava as plantas crescerem. De acordo com as antigas histórias, é por isso que há 3 estações do ano distintas na Grécia e que, durante os meses mais frios do outono, as plantas não crescem. Para Perséfone, a experiência toda a obrigou a crescer. Ela se apaixonou por Hades e acabou se adaptando ao mundo inferior, embora ainda gostasse de passar um tempo num mundo mortal, com a mãe e as antigas amigas. A titã da magia, Hécate, que tinha ajudado Deméter na busca pela filha, foi para o mundo inferior como uma espécie de dama de companhia de Perséfone. Para Hécate, foi ótimo. O mundo inferior era muito mais escuro e um lugar bem melhor para se fazer magia do que uma caverna úmida. Deméter até se lembrou da promessa que fizera a Triptólemo, o príncipe de Elísios. Ela lhe deu sua carruagem com rodas de serpente e fez dele o deus das fazendas. Disse-lhe para viajar pelo mundo ensinando técnicas de agricultura às pessoas. Não parece um trabalho muito interessante, mas Triptólemo preferiu isso a ser jogado no meio do fogo. Depois disso, Deméter realmente sossegou. Não deu mais nenhum chilique, o que foi bom, porque depois foi a vez de sua irmã Hera, e a fúria de Hera faria a raiva de Deméter parecer brincadeira de criança. Então é isso, galera. Ficamos com a leitura por aqui. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Só o Instagram e o Spotify, segue lá e compartilha. Manda pra alguém, pra qualquer pessoa. Ou manda pra todo mundo. Pra todo mundo. Manda nós, tá bom? É nóis. Isso aí, o @Metendo Livro. Manda aí, galera. Até a próxima.